Arthur, eu tô quebrado. Eu tenho uma clínica há mais de 3 anos. Tem 3 fisioterapeutas que trabalham comigo lá na clínica, eles são meus colaboradores. E eu tô quebrado. Eu simplesmente não vejo dinheiro no final do mês. Eu não sei, tem um buraco dentro da minha clínica, eu não consigo achar onde está esse buraco. Essa foi a queixa de um fisioterapeuta que me procurou. E para eu responder isso para ele, eu fiz alguns questionamentos. E eu resolvi compartilhar com vocês aqui o que ele me respondeu e o que eu respondi para ele. Que eu acho que essa dúvida que ele tem é pertinente e muitos fisioterapeutas aqui pelo Brasil passam por essa dificuldade. Tem um rombo, tem um buraco dentro da sua clínica e eles não sabem o que está acontecendo. Meu nome é Arthur Amaral, sou um dos fundadores e diretores do Instituto Cefisa. Então vamos lá. Primeiro, eu perguntei para ele, como que esses fisioterapeutas trabalham ali na sua clínica? Eles são registrados ou você paga porcentagem de atendimento? Daí ele me disse que paga porcentagem de atendimento para esses 3 fisioterapeutas. Então, do que entra ali para a clínica, o paciente chega, paga o valor, vamos colocar um valor X ali de R$200. Desses R$200, ele fatura os R$200 para a empresa, para a clínica dele, ele emite uma nota fiscal para o paciente de R$200, e ele passa 50% desse valor para o fisioterapeuta e ele fica com os outros 50%. Aí está o primeiro grande erro dele. Primeiro, esse modelo de parceria, ele é sustentável, ele dá certo sim, porém, repassar 50% do faturamento, você ainda emitindo a nota fiscal, aí você vai quebrar. Porque o que sobra para você depois que você emite a nota fiscal é muito pouco. E desse pouco você ainda tem que pagar o seu aluguel, as despesas com energia, com água, todas as despesas que o prédio gera ali para você. Você vai precisar pagar a sua secretária, todos os encargos da sua secretária, o seu escritório de contabilidade. Você vai precisar pagar uma empresa de marketing, você vai precisar impulsionar a propaganda que é feita. E se você não dividir isso com o colaborador que está ali com você não vai realmente ver a cor do dinheiro. Então esse é um ponto. Isso tem que ser muito bem estudado. Esses critérios que você utiliza para fazer esse tipo de repasse tem que ser muito bem estudados. Se você vai repassar do faturamento e você ainda vai emitir nota fiscal, você é proprietário, você tem que trabalhar com 30% desse faturamento. Mais do que isso, você vai comprometer o seu estabelecimento. É lógico, você tem que fazer um estudo um pouco mais detalhado dos seus custos para chegar nessa porcentagem de uma forma mais precisa, mas mais do que 40%, isso eu posso confirmar que é inviável para você. Você repassar mais de 40% do faturamento para o seu parceiro e ficar com menos do que 60%, você não vai se sustentar mesmo, porque todos os custos quem paga é o proprietário, não é o parceiro. Ou você coloca algum tipo de rateio onde ele entra nas despesas também. Daí você está trabalhando uma porcentagem, porém ele vai ratear com você as despesas, daí é diferente. Então, primeira coisa que eu falei para ele, a gente tem que estudar melhor como está sendo feito isso, você vai ter que rever essa negociação com os seus parceiros. Ponto. Segunda coisa, eu perguntei para ele, e você? Como que você recolhe o seu Prolabore? Como você recebe os seus pacientes? Ele falou, cara, eu não tenho Prolabore pela empresa e tudo que eu recebo dos meus pacientes, primeira coisa, eu pago todas as contas que eu tenho. Na hora que eu termino todas as contas, o que sobra no final do mês é que eu pego para mim de lucro. Só que não está sobrando quase nada. Falei, bom, esse é o segundo erro. Então, primeira coisa, ele tem que ter sim um Prolabore como administrador. Não como fisioterapeuta, como administrador. Ponto. A partir daí, como fisioterapeuta, ele vai ter que trabalhar no mesmo formato que ele trabalha com os parceiros. Então, se ele repassa 50%, mas que vai ser revisto isso, ele vai repassar, por exemplo, 40% do que entra para o parceiro ou 30%, e o restante fica para a empresa, ele tem que fazer a mesma coisa com ele. O que ele recebe dos atendimentos como fisioterapeuta, ele tem que ficar com uma porcentagem para ele como fisioterapeuta, e a outra porcentagem vai para a empresa. É assim que ele vai conseguir fazer um equilíbrio ali do que entra e separar também o que é a pessoa jurídica e o que é ele como profissional atendendo ali dentro. Ele precisa ser distinto, ele precisa se separar. Ele precisa colocar esse limite. Ele também é um fisioterapeuta, ele também tem que ser remunerado como fisioterapeuta e o Prolabore como administrador. O lucro é outros 500. Então ele tem que fazer primeiro, entender que aquela clínica é uma empresa e fazer essa empresa dar lucro. A partir do momento que a empresa começa a gerar lucro, aí sim, esse lucro vai começar a ser reinvestido na empresa, sabendo que ele tem o Prolabore dele, ele tem o salário como fisioterapeuta, que ele também está pegando aquela porcentagem dos atendimentos dele, e o lucro vai entrar para a empresa, e lá no final do ano ele vai fazer a distribuição do lucro, daí ele pega para ele
a porcentagem que ele desejar dentro dessa distribuição do lucro da empresa quando ele fizer o balanço financeiro anual. Então não é tão simples assim como parece, não é simplesmente você atendendo, pagar as contas e ficar com lucro no final do mês. Você tem que entender que você tem uma empresa e para isso você tem que administrá-la como tal. Você tem que entender de gestão, você tem que estudar um pouco mais esses assuntos para que você não fique como esse fisioterapeuta, chegando no final do mês desesperado para ver se sobrou algum dinheiro e, pior, sem saber onde está esse rombo. Muito obrigado.